Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês como eu pintei essa Penélope aqui. Então, se você gosta de conteúdos voltados para nail art, se inscreve aqui no meu canal e me acompanha lá no Instagram, @paulamelnailarts. Toda quarta-feira tem vídeo longo por aqui, então se inscreve para não perder nenhuma novidade, tá? Bora pro vídeo então. Para fazer a Penélope, então, eu vou usar esse molde, vou deixar lá no finalzinho do vídeo para vocês. Minha cartela já tá preparada com base fosca, já tá sequinha. Pasta L e base fosca. Agora eu posiciono aqui por baixo e vou utilizar esse tom de pele aqui, salmão bebê, da Nature Colors. O pincel que eu tô usando agora é o da D&Z, tá? Pincel fininho para preenchimento. É só o rosto mesmo, agora eu vou tirar, vou virar do outro lado. Vou posicionar e vou copiar. Próxima cor que eu vou usar é esse Laca Rosa da cor Fix. Agora que essa parte já tá mais sequinha, essa parte de base, eu vou usar um branco puro, isso aqui é acrílica fosca da Acrylex, pra fazer o olhinho, delimitar aqui o olhinho dela, tá? Geralmente eu delimito o olho e a boquinha também. Enquanto eu espero dar uma secadinha nessa parte do olho, eu vou utilizar magenta primário para dar uma escurecidinha aqui no meu Laca Rosa, tá? Ó, vou colocar um pouquinho e vou clarear ele. Tá bem consistente, vou pôr um pouquinho de água para ficar mais fluidinho. E vou utilizar ele aqui na gola dela. Para fazer aqui. Vou começar o esfumadinho do rosto dela, vou usar cerâmica clara. É da cor Fix, tá? Um pincel mais fofinho que eu tô usando da Miss Friend, mas pode ser o do kit 039 da Hello Mini. Vamos lá. Ó, aqui eu vou carregar o meu pincel. E aqui na bandeja, eu vou dar uma descarregadinha nesse pincel. Vou virando ele de lado, fazendo assim círculos, ó, com ele, para conseguir molhar todas as sardinhas do pincel e descarregar todo esse excesso de tinta, tá? Porque se a gente aplicar esse excesso todo, depois não tem como arrumar. Quando eu for carregar de novo, eu pego a tinta que tá aqui na bandeja. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui, que é bem rente à raiz do cabelinho dela. A gente tem um espaço muito pequeno aqui entre
essa sombra e a sombra que vai por cima da pálpebra, então não pode fazer muito amplo o esfumado, tá? Bem concentradinho. Ó, em volta do olhinho. Agora em volta do outro. Agora eu vou descer um pouquinho e vou fazer um triângulo com uma pontinha para baixo, tá? Ó. Não tem problema se você vier até aqui juntando essa tinta. Depois a gente vai fazer a parte de luz, já vai separar aqui. Vou fazer em volta da mandíbula. E um pouquinho embaixo do lado. Aplica e dá uma leve esfumada. Para fazer a bochecha dela, eu vou usar o tom de coral também da Nature Colors. Pode ser qualquer outro tom que você tenha mais laranjinha aí, ou pode ser rosado também, né? Não tem problema, tá? Eu vou aplicar aqui, ó, de fora pra dentro, tá? Aplica pouco produto, espalha bem. Também é um esfumado bem contido. Se você achar que precisa mais cor aqui, depois você retoca quando já estiver seco, tá? Para a boquinha dela, eu vou misturar um tomzinho de vermelho com esse tom de coral que eu apliquei na bochecha, para ficar um vermelho um pouquinho mais claro. Vou pôr também um pouquinho de água. Vou trocar o pincel de novo. Esse que eu vou usar é um filete do cabo do kit Hello Mini, mas do kit Hello Mini de cabo rosé, bem pequenininho o cabo dele, ó, bem curtinho. Bem bom esse kit também. Para fazer o olho dela, eu vou usar esse azul, não tenho a referência dele aqui, mas é da cor Fix, tá? É um azul intermediário. Vou usar um boleador também, um boleador pequenininho. Vou carregar na tinta e vou aplicar aqui. Agora, espera secar bem secadinho. Para dar continuidade à roupinha dela, eu vou usar o tom que eu usei para fazer a gola, aquela mistura de magenta primário aqui com laca rosa. E eu vou aplicar exatamente aqui nas marcações que eu fiz, ó. Consegue ver que não tem tinta ali? Aqui, ó, tá vendo? Quando eu preenchi, eu deixei esses espacinhos para depois eu ter um norte, né? Não me perder aqui no meio do desenho. Então, vamos lá. Aqui tem a gola dela, a gola da blusinha rosa mais claro. Apliquei e eu vou esfumar isso aqui para baixo, ó. Aqui eu deixo concentrado e aqui eu esfumo para baixo, tá? Meu pincel tá limpo, não tem mais tinta nenhuma. Carrego mais um pouquinho. Aqui tem a parte do braço dela. Apliquei.
e vou esfumar pra dentro do braço aqui, ó. Aqui tem a parte do seio dela e da divisão da roupinha. Aqui eu acho que tem um zíper aqui, tá? Então, aqui onde eu apliquei, eu vou limpar o pincel e esfregar pra baixo. Aplicar mais um pouquinho, limpa e esfuma pra baixo. Vai fazer uma sombra. Agora dá pra ver bem, né? Só tirando um pouquinho da marcação aqui, pra ficar um degradezinho mais fluido. Aqui no bonezinho dela a mesma coisa, que tem uma divisão e aqui tem uma divisão. Então, eu apliquei, agora eu vou só dar uma esfumadinha, deixando 2 tons diferentes aqui. Aqui nessa parte eu nem vou trabalhar muito ainda, porque tem o cabelo, tá? Eu vou trabalhar mais essa parte aqui de trás, ó. Aplico bastante, 1/3 mais ou menos do chapéuzinho, limpo o pincel e melhoro essa transição aqui. A gente fica com um degradê, tá vendo? A gente vai usar o próprio magenta primário para escurecer agora essa gola rolê dela, tá? Por isso que eu clareei um pouquinho ele antes, pra cor normal dar conta de escurecer um pouquinho aqui. Aplico bem abaixo do queixo dela e vou descendo. Depois tem mais um tom de sombreamento, tá? Não posso deixar só assim. Agora eu vou passar pro olho de novo, vou pegar o mesmo tom de azul, vou clarear com branco. Vou diluir com um pouquinho de água para ficar fluidinho. Para não ficar muito relevo nesse olho, tá? Porque a gente tá trabalhando muito com o boleador. E o boleador, ele descarrega bastante tinta, né? Agora é uma parte mais delicada, tá? Vou pegar um boleador um pouquinho maior, um pouquinho menor. Ó, boleador bem reto que eu tenho, bem lindo. Vou carregar lá na tinta e vou tentar aplicar dentro dessa bolinha azul, deixando uma bordinha azul escura. Ó. Então, a gente vai esperar secar também. Enquanto isso, eu vou pro último tom de sombreamento da roupa e do chapéuzinho dela. Esse aqui é Black Grape da cor Fix. A gente vai fazer o mesmo sombreamento que a gente fez com a cor rosinha anterior, só que um pouquinho mais contido agora, tá? Menos amplo. Aplico. E esfumo. Ó, dá pra ver 3 cores aqui, tá? Aplico bem contido, uma linha mesmo, limpo o pincel. E dou só uma passadinha na borda. Aqui também. Tudo onde a gente fez antes, agora a gente vai fazer de novo.
Agora, no chapéu, da mesma forma, a gente lembra que aqui tem uma divisão, tá? Vou aplicar bem menos agora. E vou dar uma esfumada nessa borda. Aqui também. Aqui, como eu falei, eu não vou trabalhar muito ainda, porque ainda vai vir o cabelo, vou ter que mexer o cabelo aqui, então vai acabar sujando um pouquinho ali, tá? Agora, essa parte aqui bem de forma bem contida, bem de contorno mesmo, tá? Ó. Já dá, agora pra gente começar a trabalhar na boquinha dela, vou usar cereja. Pegar um pincel bem pequenininho, que aqui precisa ter bastante precisão. Então, ó, é o seguinte, vou fazer o meio da boca dela. E no lábio inferior dela. Então, bem no meio da boca dela e o lábio inferior. Também aqui temos duas cores. Para contorninho de olho, nariz e boquinha, eu gosto de usar o betume da Acrylex. Ele é muito bom para fazer realismo. Pincel bem fininho. Essa é a parte mais delicadinha, mais difícil. Eu vou fazer a marcação do olho dela. Embaixo também. Aqui, ó, tem uma pálpebrazinha, tá? Não é a sobrancelha, é só uma pálpebrazinha. Também eu vou marcar o olho. É bom marcar o olho com esse marrom, gente, porque dá um pouquinho mais de densidade pros cílios depois, tá? Senão fica um cílio muito ralinho, né? A gente não consegue ficar pondo tanto pelo. Dá bem certinho. Vou fazer aqui uma entradinha de pálpebra. Aqui ficou estranho. Mas depois eu faço com o preto, bem bonitinho. Se Deus quiser. Narizinho dela, ó. Deixa eu pegar um pouco mais. Uma narina, outra narina. Uma aba, outra aba e um pontinho ali em cima. Se achar que tá muito escuro, vem limpando um pouquinho. O betume é bem fácil de limpar, tá? Porque ele não é um pigmento, ele é só uma corzinha mesmo. Agora eu vou fazer a parte da boca, ó, de fora pra dentro. Subo um pouquinho e de dentro pra fora, sempre sorrindo. Sobrancelhinha dela. Vou dar uma leve contornadinha no rosto pra gente ter uma noção.
Antes de finalizar esse olho dela, eu vou fazer o óculos, tá? O óculos eu faço mais gatinho. Agora sim, vamos pro olho. Eu coloco aqui um pouquinho de xadrez preto e Naturicolors preta, uma bisnaguinha. Chacoalho bem e tá pronto uma misturinha ótima. Fica bem pigmentada e bem fluidinha. Então, vamos lá, que isso aqui também tem que concentrar. Vou fazer o cílio, contorno e puxo lá o cantinho, tá? Aí, aqui a gente vai distribuindo quantos fiozinhos a gente conseguir. Não precisa pôr muitos também. E a pupila dela. Parte de baixo vou reforçar um pouquinho. Também vou fazer uns cílios, ó. Do outro lado eu venho de fora pra dentro. O mesmo pincel bem fininho. Vou fazer aqui antes desse risco marronzinho que tem aqui. Branco puro, tá? E aqui, ó, eu faço um risquinho reto. Aqui não precisa ser tão concentrado. Dentro de cada bolinha preta, eu vou fazer uma bolinha branca. E no lábio, o seguinte. Bem aqui na pontinha de cima, um pouquinho de branco. Só vou limpar aqui porque foi muito claro. Bem pouquinho. E aqui também. Aqui embaixo, dentro do lábio inferior, a gente passou o cereja. Então, entre o cereja e a parte do meio do lábio, vai um pontinho branco. Eu vou pegar mais um pouquinho para refazer essa bochecha. Ficou muito clarinha, né? O tom de base do cabelo dele vai ser essa aqui, é marfim da Acrylex, é PVA. Vou começar com a franja. Aqui vão ser 3 mechas de cabelo compridas. Ó, 1, 2, 3. Dá uma boa espalhadinha na tinta. E aqui a gente vai ter uma só. Agora é só esperar secar essa parte aqui, que vai demorar um pouquinho.
Enquanto isso, eu vou fazer o restante. Fazer os pontos de luz desse chapéuzinho dela. Fazer bem aqui, ó, aplico um pouquinho, limpo bem o pincel e vou trabalhando em volta. Só isso, ficou um ponto de luz e o reflexo. Cola aqui a mesma coisa, ó, vou aplicar. Vou dar uma esfumadinha. Aqui também. Vou aproveitar e vou colocar um pontinho na bochechinha também. A lente do óculos dela, eu vou fazer betume também, então vai ficar uma lente fumê. Eu meço mais ou menos a largura que tem aqui, ó, nessa parte segurando o óculos. Então, eu deixo mais ou menos a mesma grossura de borda, tá? Mais ou menos mesmo, não dá pra ser tão preciso assim. Agora eu vou utilizar o tom de camurça. Esse aqui é o marfim, que eu fiz a base do cabelo, agora eu vou usar esse que é camurça. É da Acrylex também, da Nature Colors. Ela é acrílica no caso, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer a borda de cima e a borda de baixo. O meio vai ficar livre e eu posso fazer uns cortes. Aqui eu vou delinear as 3 camadinhas. E agora eu venho de baixo pra cima, só soltando uns fiozinhos, ó. Quero que fique, então, 2 cores. Aqui eu passo próximo do rosto e embaixo, tá? Da mesma forma, de baixo pra cima. Então, já tô construindo aqui um cabelo com pontos de luz. Já vai facilitar um pouco a minha vida aqui. Para finalizar o cabelinho, eu vou usar esse último tom, que é amêndoa, ó. Os 3 tons, um do ladinho do outro, formando um degradezinho bem bonito. Agora, eu vou pegar o filete mais fininho que eu tiver, para fazer mesmo os fios, tá? Tem que tomar bastante cuidado agora com a franja. Eu vou dar um acabamento. E esse tom é o que mais vai aparecer. Depois a gente vai corrigir essa parte, tá? Aqui, ó, eu vou soltar os fios de cima para baixo. Uns fios mais longos, outros mais curtos, tá? E outros fios de baixo para cima.
Esse também é o momento que a gente solta aqueles fios avulsos aqui. Vamos corrigir esse chapéuzinho dela então. Tô fazendo o tom de base. Depois eu faço um sombreamento mais escuro, tá? Vou aproveitar para corrigir o branco do óculos também. Fazer os pontinhos de luz. Vou voltar com o tom mais escuro, que era o Black Grape. Vou aplicar aqui abaixo do óculos. E tá prontinha. Olha que fofa. Não é tão difícil, né? Esse foi o vídeo de hoje, então, galera. Se você gostou, deixe seu like e compartilha com alguém que você acha que também vai gostar. E a gente se vê no próximo. Beijo, beijo!